Giro Metropolitano, uma oportunidade para você, junto com o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, pensar a região metropolitana, o estado de Pernambuco e o seu desenvolvimento. Hoje conosco participando o Diogo Bezerra, presidente do Condep Fidem. Diga-se de passagem, novo presidente, por isso queremos ouvi-lo. Seja bem-vindo ao sistema. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade, Tony, né? Acho que sempre debater o estado de Pernambuco, debater numa perspectiva de planejamento, de olhar para o futuro e de uma construção de ações e de planejamento que dê resultado para a nossa população é fundamental. Então, com certeza será um prazer estar aqui com vocês. Tony Araújo na bancada. Giro Metropolitano é sinônimo de tê-lo aqui, de ter a alegria da sua companhia. Alegria Bem-vindo. minha, para a gente continuar aqui discutindo, como eu sempre costumo dizer, coisas que impactam, coisas que são importantes para quem vive e para quem circula na região metropolitana. O presidente falou a respeito do desenvolvimento no Sim. estado, e aí a gente, a partir da região metropolitana, o que é que pode ser feito e o que vai ser feito para a gente perceber, para a gente sentir esse desenvolvimento. Bom, inclusive vamos partir desse ponto, porque o Condep Fidem foi reativado no começo do ano, lá por meados de março, pela governadora Raquel Lira. Desde então, e naquele momento, foi intitulado um presidente. Essa presidência mudou. O senhor está no cargo há cerca de 2 meses. Aconteceu essa mudança no mês de julho. E já falamos aqui, né, Tony, sobre várias prioridades, várias pautas, vários assuntos que são fundamentais para discutir a região metropolitana. Mas antes da gente entrar nessas pautas, especificadamente como o senhor pensa a atividade do Condep Fidem, eu gostaria de questionar como está o diálogo, como está a conversa. O senhor está dialogando com os municípios estão procurando o Condep Fidem. Como têm sido esses primeiros momentos? Na verdade, a agência, né, ela é fundamental, de fato, para isso. Desde a instituição do Estatuto da Metrópole, a gente vê que a necessidade de alguém que faça essa coordenação das ações que a gente diz que são ações semelhantes entre os municípios. E aí o diálogo ele é fundamental. A partir de março, quando a governadora fez a convocação, né, do conselho, efetivamente, junto com os prefeitos, e a partir dali houve o início de algumas ações em conjunto, e aí muito mais técnico, né, onde sentava tanto a agência como o secretário de vários municípios, a gente já começa a ter alguns embriões de resultado, como a gente Hum. diz, né? É fundamental naquele momento ali a gente tinha duas pautas principais em discussão. Uma era a questão da mobilidade e a outra era a questão da engorda da praia. E aí a gente passa a ter uma etapa, além do planejamento, em coordenação junto com as secretarias fins, a execução. No caso da engorda da praia, foi feita a contratação do cientista retado, né, que é aí uma unidade dentro do governo de desenvolvimento junto com as universidades para que possam ser feitos esse planejamento. E aí veio um grupo da Universidade Federal de Pernambuco ali sendo coordenado pela SEMAS, efetivamente, a Uhum. Secretaria de Ambiente, onde a gente vai ter o resultado de um projeto sendo revisado para poder ter a entrega no futuro. Com relação à mobilidade, a gente também está tratando dessa forma. A gente está construindo uma contratação junto à universidade que nos próximos dias vai ser efetivado para a gente ter o plano de mobilidade da região metropolitana. E aí, em vez de pensar individualmente o município, a gente vai pensar a sua composição, com seus 14 municípios, de como a gente vai poder tratar a questão da mobilidade. Nesse mês, a gente vai ter um evento, né, que foi assim buscado pela Federação Nacional de Prefeitos, sobre a coordenação da agência, no dia 17 de setembro, justamente para juntar tanto as secretarias do Estado, como também os municípios, e aí a parte técnica, Uhum. efetivamente, para a gente tratar a questão aí de riscos, né, o que a gente vê normalmente nas cidades, na questão dos morros, das encostas. Então, esse trabalho ele é feito sob coordenação e, evidentemente, conversando com o município. Então, no próximo dia 17, a gente vai ter essa reunião. Vai ser no Recife, Vai ser no presidente? Recife. Vai ser no Hum. Recife. A gente tá separando ali no auditório da Compesa, né, para que a gente aqui pertinho, para que a gente possa ter esse evento, essas ações, tanto de manhã como à tarde. É um evento muito técnico, mas é um evento importante justamente com a finalidade da agência. Qual é a finalidade da agência? Em vez de a gente estar dividindo esforços efetivamente dentro de cada uma das prefeituras dos municípios e do estado, a gente junta para fazer uma construção
né, conjunta do que pode ser proposto, né, na busca de recursos para a gente ter essas ações para a gente combater aí o deslizamento de costa, né, evitar esses ocorridos em período de chuvas que, de fato, né, tem um impacto na população. Tony. Bom, presidente, nos outros programas, quando a gente teve oportunidade de conversar com alguns prefeitos, sempre havia, em certa medida, a gente pode dizer, uma queixa, e aí de coisa que se prolongou no tempo, em relação ao tratamento. Quando a gente fala de região metropolitana, porque é normal que quando a gente mencione região metropolitana, o foco fique muito no sul, né, que acabou experimentando um desenvolvimento maior em detrimento de alguns municípios da região metropolitana norte. Como é que anda o diálogo e como é que andam os projetos, né, para atender a essas demandas desses prefeitos que fazem parte da região metropolitana norte, para que a gente possa, em algum momento, nesse caminhar, perceber um equilíbrio nessas forças? Porque o que acontece é que a gente tem que pensar a região metropolitana como uma coisa única, né? Até pela proximidade dos municípios, isso traz problemas iguais praticamente para todos os municípios. É zona urbana colada com zona urbana, e aí isso faz dessa região uma grande massa, né? E aí essa coisa precisa ser equalizada. Então há essa queixa de perceber que na região metropolitana norte a coisa anda num ritmo diferente da região metropolitana sul, ou da parte sul da região metropolitana. Como é que está esse diálogo com esses prefeitos e em termos de apresentação do que já está sendo feito, o que é que a gente pode dizer? É importante destacar, né, essa semana a governadora anunciou um plano de investimento de 1 bilhão, né, para a região metropolitana dentro do OVI para mudar. E aí isso é fruto justamente dessas demandas, né? Então a gente vê o governo no olhar geral do Estado com a preocupação de você ter investimento, né? E aí é um olhar desenvolvimentista, é um olhar municipalista, né? Isso a governadora diz claramente e é de fato isso que acontece. E quando a gente olha para esse investimento de 1 bilhão, a gente tem investimento em todos os pontos, né, da nossa região metropolitana. Particularmente, aí indo para um olhar mais local, olhando o desenvolvimento e a necessidade da nossa região metropolitana norte, a gente tem algumas ações importantes, né, desde o início do governo, da governadora, que tem esse destaque. Acho que o principal obra e a principal ação do governo, que apesar de estar começando hoje pelo sul, mas ela vai ter todo o impacto na parte norte, é o arco metropolitano. E aí a gente inicia pelo sul porque era a parte que já estava, né, mais avançada em termos de E é projetos. o trecho do estado, esse também, não é? Na verdade, Responsável. assim, há uma discussão, Sim. né, a gente dividiu em dois trechos, né? Um trecho da 101 até a 232, onde o Estado ele bancaria inicialmente esse processo, um outro trecho, isso só em relação ao Arco Sul, né, da 232 até a 408, onde teria investimento do governo federal, Uhum. para ter uma discussão em relação ao trecho norte. Mas esse desenvolvimento é porque faz uma conexão, né? Então o arco metropolitano é algo que vai conectar de fato mais rápido, né, de forma não só em termos de tempo, mas em termos de custo, as duas regiões, sem a gente ter a questão da mobilidade passando por dentro das cidades. E o arco, a gente tem uma discussão que é o seguinte: quando a gente observa todas as 14 cidades, a gente tem uma região que é a metrópole, tá? A região da metrópole, onde é um município que é enorme, e o arco passa por toda essa região, e tem a região da cidade. Então, quando a gente fala no arco metropolitano, a gente está falando de uma ação dentro da metrópole mesmo, porque ela está justamente ali abraçando a cidade, as cidades da região metropolitana. Mas no que a gente tange ao litoral norte, principalmente, a gente está desenvolvendo até com parcerias, está vendo uma discussão junto com a Sebrae, a gente tem uma discussão, e esse é um papel principal da agência, de conceber um planejamento de desenvolvimento para a região como um todo. Não individualmente ali, mas a gente olhar toda a possibilidade do litoral norte, das cidades do litoral norte ali, onde a gente possa ter esse desenvolvimento. Então, daqui a pouco, talvez seja uma novidade, a gente está lançando esse fórum de discussão. Uhum. É isso que a gente está planejando hoje dentro da agência,
uma discussão junto com a parte técnica, como a gente está tratando isso também junto com o Sebrae, porque justamente a gente permite ter esse desenvolvimento que vai desde o pequeno empreendedor, né, para que a gente tenha para a cidade como um todo. Então, talvez seja uma novidade que a gente esteja colocando em termos de planejamento. Mas em termos de ações, a gente teve também aí a ordem de serviço da maternidade de Igaraçu, né, um importante instrumento que vai fazer com que a necessidade da saúde ali da região, conectada também não só à região metropolitana, mas toda a zona da Mata Norte, né, um equipamento de saúde importantíssimo. E apesar de estarem tão próximos, esses municípios, inclusive pelas suas características, têm necessidades diferentes. Aí, quando o senhor fala, e a gente comenta aqui a respeito de Litoral Norte, eu fico pensando sobre a engorda da praia, que é um projeto que está sendo tocado, que é uma iniciativa que está sendo discutida em grande grupo, não individualmente, pelo CONDEP-FIDEM. Neste caso, o foco está em municípios dessa região mais central. Eu vou utilizar essa palavra que talvez não seja mais correta, mas como Recife, Paulista, Olinda, Jaboatão. Ou nesse sentido da engorda, se olha também para o litoral norte, se entende, por exemplo, que Itapissuma precisa disso, ou nesse momento não precisa? Não, na verdade, o olhar ele está de fato na revisão do projeto, onde atendia só 4 municípios, hoje ele está de forma conjunta para todo o litoral, tá? Porque a gente sabe que ali em Itapissuma, Itamaracá, você tem um impacto, se você mexer um pouquinho na engorda de Paulista, você pode ter um impacto para aquela região e precisa ter um cuidado efetivamente. A gente só fazendo um destaque quando a gente atende, né, não seja o prefeito ou seja o secretário, a gente ali em Itamaracá tem algumas ações que há um pedido efetivamente para a agência para olhar também o plano diretor, fazer uma revisão em conjunto ali e também a gente deve começar a fazer esse trabalho logo, logo, porque Itamaracá teve uma ação nos últimos meses feita pelo Estado e uma decisão da governadora que foi a retirada do presídio. Presídio. Então, a gente espera que ali também comece a voltar a ter um vetor de desenvolvimento turístico, que lá no passado iniciou-se pelo litoral norte, né? E hoje a gente sabe que o destaque é maior para o litoral sul, mas a gente tem esse olhar para que a gente volte a ter ações em conjunto, junto com a Secretaria de Turismo, junto com a IPTU, né? naquela região. Tony. Nessa questão de potencial turístico, né? E aí a gente destacando também, como o senhor acabou de falar, o Litoral Sul experimenta hoje o que talvez o Litoral Norte experimentou em certa medida no passado, o Itamaracá e tudo mais. E para além dessa questão que envolve esse desenvolvimento desse potencial turístico, o que é que a gente pode trazer, né? A gente está focado aqui no Litoral Norte, mas obviamente que a gente vai falar da região metropolitana como um todo. É porque surgiu essa questão que, inclusive, foi trazida ao longo do tempo pelos próprios prefeitos, né? Que eles precisam sentir esse desenvolvimento chegando até eles, né? Então, o que para além dessa questão, desse potencial turístico, né, que vai ou ser retomado, ou ser construído, o que é que a gente pode vislumbrar para essa região? A gente fala da questão da mobilidade, que é importante, porque isso também atrai investimentos, atrai empresas. Mas o que as pessoas podem começar a experimentar? Perfeito, né? Acho que talvez no curto prazo, e essa colocação, além do turismo, que na verdade é um vetor de desenvolvimento que faz a contratação efetiva de várias pessoas, mas a gente tem algumas ações de investimento de infraestrutura. Vou dar um exemplo aqui, tem uma PS sendo implantada dentro do município de Itapissuma, onde ela vai permitir que ali esteja todo o desenvolvimento de um distrito industrial, certo? Então já há negociação, comercialização por parte dos proprietários da região de implantação de novas indústrias naquela região. Então, isso é uma ação que o governo ele percebe a necessidade, a importância desse investimento e busca. Então, a gente tem o turismo, mas a gente também tem todo o desenvolvimento que está focado ali, não só com a Stellantis, a fábrica da Stellantis, né, o polo de desenvolvimento ali cervejeiro, mas outras indústrias que vão sendo colocadas em todo na zona da Mata Norte, puxando para o litoral de uma forma, né? Porque quando a gente fala em Goiânia, Goiânia tem praias belíssimas também, então tem todo o desenvolvimento sendo focado nessa região. Então essas ações, elas estão sendo coordenadas, aí a Secretaria de Planejamento, as secretarias individuais, elas têm esse papel,
O papel da gente é justamente não pensar essas possibilidades, mas também medir lá na frente qual o impacto dessas ações, Tony, certo? Então, quando a gente pensa a gente vai ter um investimento desse, né, dessa estrada, dessa indústria, qual o impacto na economia, na parte social daquela região? Então, a agência tem esse papel de avaliar isso também posteriormente. Uhum. Lá atrás, a gente desenvolveu um estudo para determinar as localidades das maternidades, das 5 maternidades que vão ser construídas novas dentro do estado, certo? Então, naquele momento, quando a gente foi fazer o estudo de determinar essa localização dessa maternidade, a gente observou, por exemplo, quanto tempo as mães se deslocavam, ou qual era a quilometragem que as mães se deslocavam entre as cidades, né, do estado. E aí, no sentido só para ir por dia, se deslocava em torno de 11 mil quilômetros, certo? Então, com esse novo desenvolvimento, essa nova colocação e essas posições da maternidade, isso vai reduzir para em torno de 5 mil quilômetros. Mas isso vai acontecer de fato? Então, a agência ela tem o papel principal de observar isso ao longo do tempo, né? Se isso de fato vai ocorrer, se houve essa diminuição. A gente já tem uma maternidade implantada, que é o Hospital da Mulher em Caruaru, e temos horto-serviço em outras, na região metropolitana. Poderia ser um pouquinho na Mata Norte, mas escolheu-se ter uma na região metropolitana, e aí escolheu-se, de fato, na Igaraçu. Então, esse é um papel também né, de avaliação e de estudo, né, no futuro, de qual vai ser o impacto dessas ações em termos de desenvolvimento econômico, social, né, para o Estado como um todo. Presidente, o senhor, na história recente, foi secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado e também respondeu pela pasta de projetos estratégicos. São experiências próprias da sua caminhada, da sua trajetória, e nós gostaríamos de saber como esse momento que o senhor já viveu vai ser aplicado dentro do CONDEP-FIDEM. O presidente anterior, por exemplo, fazendo aqui uma referência ao doutor André, que já esteve com a gente no Giro, vinha de uma realidade da Caixa Econômica Federal, com outras vivências e um olhar pode se alterar um pouco, tendo, por óbvio, esperamos a região metropolitana e o estado como foco. Mas o que o senhor pode acrescentar dentro dessas experiências? Por exemplo, estradas, mobilidade, vai ser para o senhor uma prioridade? Na verdade, acho que o principal ponto aqui, né, da minha experiência pessoal, desde como professor e como secretário também municipal em Caruaru e algumas pastas, é trazer eficiência e avaliação de processos. Tá? Acho que essa é a parte pessoal que eu coloco em termos de ação efetiva dentro da agência. Mas, assim, a prioridade é manter as ações que foram definidas pela governadora, e aí são ações voltadas, de fato, para a região metropolitana. Quando a gente observa e olha a necessidade de ter uma mobilidade mais efetiva, e aí a experiência como secretário de mobilidade ajuda nesse olhar, ajuda no olhar de percepção de quais são as ações e como é que a gente pode fazer alguns estudos nesse sentido. E aí a contratação da equipe da Universidade Federal de Pernambuco vai permitir que a gente possa fazer, em alguns momentos, microsimulações para melhorar o trânsito efetivamente da região. Então, é algo que é necessário. A gente, quando pensa, eu vou mudar aqui, né, o sentido de uma rua, a implantação de uma nova avenida, como é que se dá? Né? Como é que eu posso saber se essa decisão é a melhor possível? Então, esse olhar da Secretaria de Mobilidade vai ajudar, né, para que eu possa ter essa ação, para que eu possa ter esse desenvolvimento. Mas eu diria que a gente tem um olhar e uma percepção, Natália, que é a seguinte: em algum momento, dentro da Secretaria de Projeto Estratégico, a gente fez o desenvolvimento de ter algumas metodologias de avaliação e monitoramento dos programas, certo? E agora acho que a gente está no momento de olhar se essas ações que foram iniciadas lá atrás, elas vão gerar, qual o impacto que elas geraram. Então, esse olhar é um olhar que, assim, naturalmente, pela minha formação de economista, né, que eu vou colocar dentro da agência para que isso aconteça. Mas não deixando a necessidade e a eficiência de você ter resultados em conjunto com as cidades e municípios da região metropolitana. Uma das particularidades que a gente tem dentro das diretorias da agência é que quando você precisa de uma licença, precisa de uma construção, né, de um porte maior dentro da região metropolitana, você precisa ter a anuência do CONDEP-FIDEM, da Sim. agência. E isso é muito semelhante quando a gente fala ali nas agências de urbanismo municipais, né? E lá atrás eu tive um trabalho apenas de monitoramento de processo,
quando a gente reduziu em Caruaru o tempo de uma licença de uma avaliação de 128 dias, de mediana, para 28 dias. Então, isso é importante, porque assim, a burocracia ela trava. E aí a gente está desenvolvendo uma forma de ter um canal de comunicação efetivo, usando tecnologia, desenvolvimento do que a gente chama de IA hoje, os robozinhos, né, os bots, né, de WhatsApp, para que isso possa ser bastante automático junto com a iniciativa privada. Então, isso é uma ação também da agência. A agência tem suas particularidades, né, tem suas diretorias, mas essa percepção do que eu tive lá atrás, dentro de alguns momentos dentro da vida pública, a gente trazer localmente para ter uma ação de efetividade e de eficiência né, diminuindo a burocracia. Que é importante, Tony. Presidente, quando da retomada do Conselho, uma expressão que foi muito utilizada foi a da gestão compartilhada, inclusive abrindo a possibilidade para aquelas prefeituras que tinham alguma dificuldade na execução, ou pelo menos na confecção, melhor dizendo, de projetos, que elas pudessem ser apoiadas, porque há necessidade delas apresentarem projetos para que esses projetos possam ser atendidos. As prefeituras estão atendendo bem a esse chamamento, ou seja, elas estão cumprindo, procurando cumprir com o seu papel, com a sua responsabilidade, e aquelas que têm alguma dificuldade, até por questão de pessoal, elas estão tendo esse acesso que ficou, em certa medida, combinado para que elas possam desenvolver os seus projetos e apresentar esses projetos que vão trazer desenvolvimento? Sim, na verdade, isso. A agência é a coordenadora, né, mas a maioria das ações hoje de projetos ela ocorre dentro de secretarias como a de projeto estratégico, como a ação, a execução da SEAB, que é ligada à SEDU. Hoje a agência ela também faz um papel em conjunto com os municípios de revisão dos seus planos diretores. Então já existe um protocolo sendo montado, justamente é diferente para cada município, porque cada município na revisão do seu plano diretor tem uma necessidade e tem uma capacidade de execução que é diferente. Então quando a gente olha os municípios individualmente, exemplo de Itamaracá, ele diz, olha, vamos precisar fazer a revisão do plano diretor aqui, eu preciso de uma equipe técnica que valide isso. E aí a agência ela fez um reforço na sua equipe em termos de arquitetos, principalmente, urbanistas, para que possa fazer isso, né, em alguns municípios do estado. A gente não vai fazer o plano diretor, mas a gente vai estar ali como agência e com a expertise de apoiar isso em termos de tornar isso mais rápido e mais eficiente. O olhar da agência em termos de região metropolitana, quando a gente fala do plano diretor, é que tem lugares, né, que são justamente os lugares onde a divisa entre os municípios, onde você tem que ter o mesmo olhar. Não vou citar um município aqui, mas, por exemplo, a gente tem uma divisa onde tem um terreno onde eu quero fazer um empreendimento que está em 2 municípios. Então, esse empreendimento ele tem que atender qual gabarito em termos de construção. Tem que ser desse município ou do outro, né? E se um município permitir, o outro não permitir. Então, esses conflitos não podem acontecer. Quando a gente olhar essas áreas limítrofes, que são a divisão dos municípios, a gente tem que olhar ela de uma forma única, né? Tanto na concepção, né, do plano diretor individual, mas também quando a gente olhar a questão também de rios e córregos que estão em relação a esses municípios. Será que os municípios eles têm o olhar em termos de desenvolvimento e planejamento igual? Ou seja, um olhar metropolitano. Um olhar metropolitano. Isso é uma dificuldade? Isso é uma dificuldade, certo? A gente tem alguns canais que fazem divisa entre os municípios e, às vezes, os municípios ficam na discussão para a população de quem é que tem que fazer a limpeza naquele canal. Né? Mas não é só o canal, né? O que é que pode ser construído? Será que os municípios eles estão com a ação olhando o desenvolvimento da metrópole igual? Né? Eu estou respeitando os limites de construção, a fiscalização, porque o município não pode fiscalizar do outro lado, tá? Ele só pode fiscalizar nesse sentido, quando eu estou falando no canal, do seu lado. E quando a gente pensa na fase de ter uma construção, de ter uma ação nesse canal, de fato, né, de uma obra, aí é um papel principal do Estado, né? O Estado chega estamos fazendo isso, né? Tem alguns canais que a gente
ali no Beberibe mesmo, no Rio, a gente está fazendo o início da calha e vai fazer a obra, a exemplo do canal do Fragoso, né? Mas, diferentemente do Fragoso, a gente vai começar no sentido correto, que é do mar para dentro do Rio do Beberibe, ali do canal, e isso permite que a gente tenha uma ação do Estado por ser seu papel, né? Nesse lugar, efetivamente. Outra ação também que o Estado vem fazendo são onde a gente observa o desabamento de morros, né, das encostas, onde tem áreas que justamente estão na divisa entre municípios, o papel do Estado é fazer ação ali, porque um município ele não vai fazer só metade do morro, né? Ele tem o outro lado ele não pode fazer ação. Então aí o Estado ele entra para poder fazer essa ação. É importante demais, presidente, o senhor tocar nesse ponto para a gente pensar plano, planejamento em nível de região metropolitana e o papel do Estado. Tem um tema que nós já tocamos em várias oportunidades aqui e agora o senhor, E claro, aí, me permita fale, só um comentário, que é para que a nossa audiência entenda a importância de se pensar em região metropolitana, Isso. né, por conta de questões como essa que o presidente colocou, né, no limite entre um município e outro, o problema pode passar de um município para outro e precisa de uma solução. Não adianta solucionar uma questão num lado do município e deixar o outro o problema, porque depois ele vai voltar a crescer. Justamente. Né? E às Então, vezes em maiores se pensar, proporções. né, se pensar num contexto de região metropolitana é importante justamente por isso, até por conta dessa proximidade de que eu sempre falo. Né? Um município muito próximo do outro, a gente passa de um para o outro dentro da zona urbana e nem percebe. Então, o problema passa de um para o outro também. A solução precisa caminhar nesse sentido, de passar também de um para o outro. E se essa coisa não é pensada dentro desse contexto metropolitano, aí a questão não se resolve nunca. Essa responsabilidade, né, que é do ente público, nesse caso de todos os envolvidos, também da população, claro. Mas aí, voltando um pouco no tempo, presidente, a informação que a gente tem é que o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região Metropolitana já tem 2 décadas. Quanto mudou a nossa vida, a sociedade, a região metropolitana, o número de habitantes, as construções, as edificações, as cidades? O quanto mudou nessas 2 décadas? Também temos a informação de que um esboço foi realizado, um projeto foi estruturado pela Casa Civil ainda na gestão Paulo Câmara, mas nunca foi encaminhado, por exemplo, à ALEP, a Assembleia Legislativa do Estado, para ser apreciado. Tendo em vista esse momento importante que o Estado está vivendo agora de reativação do CONDEP-FIDEM, na sua figura enquanto presidente, isso é prioridade, presidente? O senhor pode estipular, por exemplo, para ainda o final de 2025 ou final de 26, a elaboração desse plano estratégico, o envio desse documento à Assembleia, para de fato E as projetar. atualizações necessárias, né? Afinal de contas, são Justamente. 2 décadas. Né? Está em pauta isso, presidente? Está em pauta, na verdade, a gente está fazendo uma revisão efetivamente dele, né? Acho que assim, a necessidade é indiscutível, a necessidade de um plano de desenvolvimento integrado, né? Esse é o olhar. A gente sabe que tem alguns pontos que, para o desenvolvimento, precisam ser feitos, a exemplo do plano de mobilidade, certo? Né? Da região Sim. metropolitana, porque hoje, quando a gente fala na região metropolitana e vê o impacto não só no seu desenvolvimento em termos de metrópole, mas o grande anseio da população é poder ter uma mobilidade maior, né? E aí a gente tem uma dificuldade de fato quando a gente percebe que individualmente o município ele tem suas atribuições e obrigações e o Estado também tem suas atribuições e obrigações em termos da mobilidade, certo? Mas há um conflito, né? Quando você dá o que deveria ser, no primeiro momento, como olhar, né, de prioritário, seria o transporte em massa, o transporte público, né? Ele deveria ter sua prioridade efetiva, até porque 80% da população se desloca de ônibus. Sim. Né? Então, a gente devia ter aí vários corredores efetivos sendo implantados. Quando o Estado vê um corredor, um acesso que faz não só um município, mas faz a passagem entre vários municípios, exemplo da PE 15, ele pode ter o papel de desenvolvimento e implantação desse corredor. Mas quando a gente olha um corredor, uma faixa azul, onde dá prioridade para o ônibus, isso é uma ação efetiva Da cidade, do município. Então, esse pensar e esse olhar, ele tem que ter a sua prioridade efetiva, né? A gente vê algumas ações que poderiam financiar o transporte em massa sendo feita pelo município, ele não é feito.
Então, a gente sempre observa que a mobilidade é um ponto que a gente está destacando aqui, e o plano de mobilidade também está se tornando talvez uma prioridade efetivamente em relação ao plano como um todo, porque apesar de a gente estar fazendo a revisão, né, do plano integrado, estratégico, a gente sente a necessidade de ter uma entrega mais rápida em termos da mobilidade. E aí, de forma conjunta, a gente poder apresentar isso para a Assembleia e ter a sua O aprovação senhor acha também que pelos ainda é municípios. possível, por exemplo, em 2026 que isso aconteça, imaginando que, de fato, é um estudo, não é árduo? Eu acho que em 2026 é possível a gente finalizar, Hum, certo? Eu não sei se vai ser o momento de apresentar à sim, Assembleia, até porque há discussões, é um ano eleitoral, então há todo claro. um processo onde a Assembleia ela também um pouco volta o seu olhar, apesar da importância, apesar de ainda estar em tempo para o período eleitoral. Presidente, ainda nessa questão de atualização desses planos, ainda na questão de atualização desses projetos que já se vão aí 2 décadas, eu quero colocar uma que tem a ver com uma obra, vamos dizer, que é do governo federal, mas que tem grande impacto para o Estado e, claro, a região metropolitana precisa se preparar para ela, por isso eu falo da importância dessa atualização desses projetos, porque há 20 anos atrás talvez isso não tivesse previsto, o que é a Transnordestina e o impacto que isso vai trazer. Quer dizer, a gente precisa estar preparado para a mobilidade como um todo, a gente precisa estar preparado para o que ela pode trazer em termos de instalação de empresas aqui, especialmente a gente falando da região metropolitana. Então, há uma previsão, há uma intenção de se colocar isso também, porque a gente precisa pensar no seguinte: daqui a quanto tempo a gente pode ter? Então, o projeto ele precisa prever se vai chegar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, a gente precisa estar preparado para essa chegada da Transnordestina, porque ela vai gerar impactos, né? E aí eu digo em termos de mobilidade mesmo, Sim. né? Essa atualização, ela também contempla essa possibilidade dessa obra chegar até aqui? De fato, feito o arco, né, feito o próprio Porto de Suape, a Transnordestina também vai ser um divisores em termos de desenvolvimento do Estado. Quando a gente vai observar a possibilidade do Porto de Suape poder aí escoar a produção de grãos e minérios de uma forma geral, que hoje não faz na magnitude que poderia ser feita com a implantação, né, de um equipamento tão importante como a Transnordestina. Na discussão dos projetos, das etapas de execução da Transnordestina, ainda falta uma definição em relação à chegada de Suape. Certo? É o último trecho ali, falta uma definição, mas eu acho que o pessoal, junto da Infra SA, do governo federal, está fazendo isso, e aí a gente vai poder ter uma verdadeira noção do impacto em termos de regional ou espacial. Mas eles sempre procuram que isso aconteça de uma forma com o menor impacto possível. E existe espaço para isso. Tá? Menor impacto possível é que, de fato, evite, né, aglomerados, né, impacto no deslocamento das pessoas ou da mobilidade. Um outro lado importante, a exemplo também do arco metropolitano e da própria Transnordestina, é que no entorno desses empreendimentos você abre um corredor de desenvolvimento, certo? Você abre um corredor onde você pode ter indústrias estreladas, né? Pode ter algo tudo voltado para a logística. Então, novas indústrias podem justamente, né, ir para esses pontos e isso permitir que você tenha um impacto de crescimento, né, do nosso estado, né? A exemplo desses, como eu falei, como também da fábrica da Stellantis, só para a gente ter uma ideia, Tony. Hoje a indústria ele tem um peso no nosso PIB um pouco mais em torno de 19, 20%. E isso só aconteceu por causa da fábrica da Stellantis, que voltou a ter esse crescimento, né, do papel da indústria dentro do nosso estado. Né? Então isso pode vir a acontecer e, na verdade, quando a gente pensa no olhar de planejamento e desenvolvimento econômico para o Porto de Suape e para a Transnordestina, a gente vê a preocupação da governadora Raquel Lira muito efetiva, assim, com um olhar moderno. Né? A gente está vendo ali a possibilidade de ter ali um combustível verde, né, de células de desenvolvimento para a produção desse combustível, que possa ser exportado também para a Europa.
Então, tudo isso vem sendo feito dentro do Estado, né? Vem sendo planejado, e aí a agência, o CONDEP-FIDEM, só para ter uma particularidade, a FIDEM fez em julho 50 anos, Verdade. né? E o CONDEP é um pouco mais antigo, porque ela, em termos de desenvolvimento, ele foi pensado antes mesmo da Sudene, certo? E é o mesmo papel que a Sudene tem, sendo que em vez de pensar em termos da região Nordeste, né, ele pensa efetivamente do Estado. Então, isso é um ponto que a gente tem dentro da agência, né? A gente já tem alguns relatórios de alguns pontos de produção efetivo. Então, 3 meses ou de 4 meses a gente faz a publicação, olhando ali a produção leiteira, olhando a indústria como um todo, mas isso a gente tem que olhar também para frente e qual é o impacto que isso vai ter, né, na nossa economia. Então, os estudos podem ser feitos, né? A gente tem uma avaliação disso, de como isso pode ocorrer, mas é sempre uma estimativa e tem que estar acompanhando o tempo. A necessidade e a defesa da Nordestina é algo que também vem sendo colocado pela governadora e tem que ser trabalhado para que ela ocorra. Presidente, aproveitando a sua presença e já que mobilidade é um assunto muito caro e importante, tendo em vista também as suas experiências, o senhor inclusive disse que transporte é a prioridade, né, para discutir, está pensando em um plano de mobilidade para a região metropolitana, nós não podemos esquecer do metrô. O metrô passa por um momento em que o governo federal aceita, ou melhor, autoriza uma concessão para iniciativa privada, e o ministro Rui Costa recentemente falou que no momento em que isso acontecer, vai ser devolvida a responsabilidade ao Estado, que vai ter de fazer todos os processos, como, por exemplo, encaminhar essa concessão, publicação de editais. A gente sabe que os estudos, inclusive avaliando a necessidade de recuperação dessa malha, que é estipulada pelo governo federal em 3 bilhões de reais nesse primeiro momento, isso já foi feito, estudos já foram realizados. Mas o CONDEP-FIDEM pode colaborar de alguma forma com esse assunto, já que o Estado também vai ter esta responsabilidade, e é um tema, eu repito, muito caro para a população que acorda todos os dias na instabilidade, sem saber se o metrô estará funcionando ou não. E abrange praticamente toda a região metropolitana. O CONDEP-FIDEM pode ajudar o Estado nesse momento derradeiro para o metrô? Efetivamente, o estudo do plano de mobilidade vai permitir que a gente veja a possibilidade de ampliação, de como deveria dar ampliação em termos do metrô, tá? Particularmente, pessoalmente, né, o estudo feito pelo BNDES, esse convênio, a ativação desse convênio para que o BNDES fizesse esse estudo, foi feito por mim enquanto secretário de Projeto Estratégico. Então, eu acompanhei um pedaço ali, enquanto secretário de Projeto Estratégico, todo o estudo que foi desenvolvido em conjunto pelo Estado, governo federal e BNDES. É indiscutível a necessidade desse investimento, certo? Como o estudo eles já estão prontos, inclusive o editado de concessão, ele já vem no combo de aplicação. Acho que assim, o BNDES finalizou o processo, o governo federal vai devolver para o Estado e efetivamente todo esse processo passa por uma consulta pública, né, como toda concessão deve ser feita, para que as pessoas possam opinar e ter de fato o olhar do que vai acontecer com o metrô. O metrô teve seu investimento ali na década de 80, né? A gente vê de fato uma falta de condições de manutenção dele hoje, toda a estabilidade que acontece, e aí a necessidade de ter um investimento, um aporte de 3 bilhões para colocar o metrô de pé, né? Não é, na verdade, nem pensando em nenhum novo investimento. Ampliação, né? Para se colocar ele de pé, de fato, né? E aí trazer toda a iniciativa privada que permita que isso aconteça de forma mais rápida. Essa é a ideia da concessão, de fato. A gente tem que ter um olhar de fiscalização, é parte do papel do Estado. E o CONDEP-FIDEM, na verdade, ele entra dentro do plano de mobilidade com um olhar de observar a ampliação disso, né? A gente sabe da importância do metrô, sabe da necessidade, mas também temos que olhar para frente. E aí é o papel da agência, efetivamente. Vamos acompanhar sem dúvidas, não é, Tony? É verdade. Bom, e aí, presidente, o senhor está chegando aí, tem pouco mais de 2 meses, e diante do que o senhor tem observado, diante do que o senhor tem experimentado, embora já com uma experiência em outros órgãos do Estado, mais especificamente no que diz respeito às responsabilidades da agência, a expectativa ela é boa para o que o senhor está vendo acontecer nessa parceria ou nessa gestão compartilhada da agência com as prefeituras? A expectativa é boa, como eu falei no início, assim, a gente já tem um investimento de 1 bilhão só na região metropolitana.
Esse investimento vai permitir vários pontos de desenvolvimento, né, nas cidades, seja com o novo batalhão de polícia, seja com a maternidade, seja com novas delegacias, né, seja com as creches também que estão sendo implantadas e licitadas. Então, isso faz com que os municípios também observem assim, o olhar do Estado, né? A gente hoje, dentro da agência, não só observando a necessidade, trazendo para dentro do Estado, comunicando com as diversas secretarias, seja na mobilidade, no plano diretor ou algumas ações específicas, mas a gente também vai ter um papel de avaliar o impacto dessas ações, certo? Então, hoje, como eu coloquei aqui, acho que talvez o meu olhar diferenciado também vai nesse olhar, é algo a mais que a gente está colocando. O CONDEP tinha essa função, mas acho que a gente pode trazer isso novamente de uma forma mais forte, porque toda política pública hoje no mundo, ela precisa ser avaliada para ver se ela teve o impacto correto. Então, eu espero nos próximos meses, né, a gente poder estar dizendo aqui que o Mãe de Pernambuco aumentou o desenvolvimento do Estado. Não é só aquele papel, né, que as pessoas olham como uma questão de essencialismo, mas é uma questão, na verdade, de desenvolvimento. Que a creche implementada dentro do Estado também permitiu que a gente pudesse ter jovens mais preparados no futuro. Então, para poder fazer esse estudo lá na frente, eu tenho que começar hoje. Eu não posso começar a fazer um estudo depois da implantação, certo? Então, todo esse olhar de análise e avaliação de política pública é o que a gente traz para a agência, mas a gente traz também para poder fazer correções em ações que estão sendo feitas hoje, né? Na verdade, é isso que é o ciclo da política pública. A gente pensa em ações hoje, a gente faz a implementação, avalia esse impacto para poder a gente ter uma correção de rumo, ou ter a certeza de que aquele plano, de fato, mudou a vida das pessoas e que aquele programa teve impacto real na população. E para isso precisa de gente, de pessoal, não é? De estrutura. E para fecharmos, presidente, acompanhamos recentemente algumas publicações de seleções. O senhor falou até do reforço de arquitetos dentro do CONDEP-FIDEM. Hoje a equipe é o suficiente para esses planos, para fazer essas avaliações, ou precisa de mais gente? Veja, eu costumo dizer, apesar de a gente buscar eficiência, né, dentro do Estado, a gente sempre precisa de gente qualificada, tá? Então, a gente tem um reforço da parte da arquitetura, mas mesmo assim a gente está fazendo uma seleção para arquitetos também, a mais, né, dentro da agência. A gente está buscando parcerias, né, vamos dizer assim, de uma capacidade, ou de um capital humano mais especializado junto às universidades. E aí, para mim, talvez seja mais tranquilo também ser da universidade, né? Entender ali quais são os grupos, quais são os papéis das pessoas que a gente pode procurar com aquela finalidade efetiva. Isso vem sendo feito não só na agência, mas no Estado como um todo, né? A exemplo do cientista retado ali é uma possibilidade de a gente trazer justamente um capital humano diferenciado, e isso a gente está fazendo também na agência. Tônia Araújo, obrigada pela parceria. Até o próximo. Bom, eu é que agradeço mais uma vez a gente aqui discutindo temas importantes para quem vive e para quem circula na região metropolitana. Verdade. Diogo Bezerra, presidente do CONDEP-FIDEM, prazer recebê-lo. Sinto, Tônia Araújo, que em breve vamos nos encontrar de novo para atualizar esses planos e saber como está o andamento. Obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, é um momento ímpar sempre, né? A gente debater não só as ações da região metropolitana, mas as ações e o planejamento para o Estado como um todo. Para você que acompanhou o Giro Metropolitano, esteve com a gente mais uma oportunidade. No próximo sábado estamos de volta. Até lá!